Você já se sentiu preso, olhando para tarefas importantes, mas sem conseguir dar o primeiro passo? Pode parecer que a procrastinação é apenas preguiça, mas a verdade silenciosa por trás dela é bem mais profunda e surpreendente. A mente humana não está te sabotando por fraqueza. Está reagindo a sinais invisíveis que ditam foco, produtividade e disciplina de forma quase automática. Imagine descobrir que cada adiamento carrega uma oportunidade de treinar hábitos poderosos, aumentar confiança e retomar controle da sua rotina. Parece contraditório, não é? Mas é exatamente isso. A procrastinação pode ser sua maior aliada se você souber como enfrentá-la. Hoje, você vai aprender estratégias práticas para vencer a procrastinação, retomar ação e transformar cada microação em resultados reais. Prepare-se para perceber que aquilo que você sempre considerou um obstáculo pode, na verdade, ser o caminho mais rápido para foco, disciplina e produtividade reais. A procrastinação não age de maneira escancarada. Ela se infiltra silenciosamente na mente humana, corroendo foco e produtividade sem que percebamos. Muitas vezes, os impactos só aparecem depois de semanas ou meses de adiamentos constantes, quando a pessoa sente uma mistura de culpa, frustração e ansiedade acumulada. Imagine alguém que deixa de responder e-mails importantes, adia reuniões ou posterga decisões financeiras. Cada adiamento cria uma dívida emocional invisível que pesa sobre o cérebro. Esse efeito silencioso da procrastinação é traiçoeiro, porque nos convence de que tudo está sob controle, enquanto a mente humana gradualmente se acostuma a postergar ações, debilitando disciplina e hábitos produtivos. É um desgaste sutil, que mina a motivação e transforma até as tarefas simples em fardos pesados. Ao compreender que procrastinar é muito mais do que preguiça, conseguimos enxergar que a mente humana precisa de treino, estrutura e pequenas vitórias diárias para retomar controle. E essa percepção é crucial para entender como a procrastinação afeta a tomada de decisões. O efeito silencioso da procrastinação também se manifesta na ansiedade e no estresse constante, mesmo quando não estamos realizando tarefas importantes. Cada deixa para depois cria uma tensão oculta, que a mente humana sente, mas que nem sempre conseguimos identificar. É como ter um alarme mental que toca o tempo todo, lembrando do que deveria ser feito, sem que se consiga agir. Esse ciclo prejudica foco e produtividade, porque a mente se vê dividida entre o que é urgente e o que é confortável. E o conforto momentâneo vence quase sempre. No trabalho, no estudo ou na vida pessoal, isso se traduz em decisões adiadas, oportunidades perdidas e sensação de incompetência. Entender esses sinais é essencial para vencer a procrastinação e começar a construir disciplina. Pequenos ajustes, como blocos de tempo dedicados e micropassos, permitem à mente humana treinar a atenção, reduzir a ansiedade e fortalecer hábitos produtivos. Um exemplo clássico desse efeito silencioso é o estudante que deixa para estudar apenas na véspera da prova. Inicialmente, parece que tudo está sob controle, mas conforme o tempo passa, a mente humana começa a acumular tensão, dúvidas e insegurança. A procrastinação silenciosa cria um peso emocional que interfere na clareza mental, reduzindo foco e produtividade justamente quando a atenção é mais necessária. A disciplina, nesse caso, se torna o antídoto. Pequenas vitórias diárias, como revisar conteúdos aos poucos, escrever resumos ou organizar questões, ajudam a treinar hábitos que combatem o adiamento. A mente humana, quando estruturada por rotinas consistentes, consegue transformar tarefas complexas em ações gerenciáveis. Assim, cada passo dado fortalece confiança, reduz culpa e diminui a ansiedade.
tornando o ciclo de procrastinação progressivamente mais curto. Outro ponto importante é perceber como a procrastinação silenciosa influencia a autoestima e a percepção de si mesmo. Cada adiamento cria frustração interna, e a mente humana começa a associar tarefas importantes a sentimentos negativos, criando resistência automática ao agir. Por exemplo, alguém que constantemente adia exercícios físicos ou tarefas domésticas pode começar a se sentir incapaz ou desorganizado, mesmo sem grandes falhas concretas. Esse efeito reforça o ciclo da procrastinação, porque o medo de falhar ou a sensação de sobrecarga faz a pessoa adiar ainda mais suas ações. Ao mesmo tempo, pequenas vitórias, micropassos e recompensas imediatas ajudam a reprogramar a mente, fortalecendo hábitos e disciplina. Treinar foco e produtividade com constância é a chave para transformar o efeito silencioso da procrastinação em oportunidade de crescimento pessoal. Reconhecer o efeito silencioso da procrastinação é essencial para quem deseja vencer a procrastinação de forma consistente. Cada pequeno adiamento não é apenas um atraso. É um lembrete de que a mente humana precisa de atenção, estrutura e hábitos que fortaleçam disciplina. Ao aplicar técnicas de micropassos, tempo controlado e recompensas, é possível reduzir o peso emocional do adiamento e criar ciclos de produtividade e foco positivos. A sensação de controle, clareza e confiança surge de maneira gradual, e a mente humana passa a perceber que agir consistentemente é mais recompensador do que adiar tarefas importantes. E essa percepção prepara o terreno para o próximo passo: identificar os gatilhos que nos fazem adiar tarefas, tanto internos quanto externos, que reforçam ou iniciam a procrastinação de forma quase automática. Antes de aprender como parar de procrastinar, é importante entender os gatilhos que fazem a mente humana adiar tarefas quase automaticamente. Eles podem ser internos ou externos, e muitas vezes atuam de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba. Os gatilhos internos surgem de emoções e padrões de pensamento, enquanto os externos vêm do ambiente e da rotina. Reconhecer esses disparadores é como acender uma luz dentro da mente. Permite identificar onde a procrastinação se instala e como ela mina foco e produtividade. Sem esse entendimento, qualquer tentativa de vencer a procrastinação se torna superficial, porque a mente continua reagindo aos mesmos estímulos. Observar esses gatilhos é o primeiro passo para transformar hábitos, fortalecer disciplina e retomar o controle das ações. Entre os gatilhos internos mais comuns, o medo do fracasso lidera a lista. A mente humana tende a evitar tarefas que possam gerar críticas ou sentimentos de inadequação, e o resultado é o adiamento constante. O perfeccionismo também contribui. Querer que algo seja feito de forma impecável cria bloqueios, e a procrastinação surge como válvula de escape. Falta de motivação é outro gatilho interno poderoso. Quando a mente não encontra recompensa imediata, a tendência é buscar conforto em distrações. Um exemplo prático: alguém que precisa escrever um artigo importante, mas sente medo de não atingir a qualidade desejada, pode acabar abrindo redes sociais ou adiando por horas. Reconhecer esses gatilhos internos é essencial para vencer a procrastinação de forma consistente. Os gatilhos externos também são fortes aliados da procrastinação. Um ambiente bagunçado, cheio de distrações digitais, excesso de estímulos visuais ou sonoros pode facilmente desviar a atenção da mente humana. Imagine trabalhar em um quarto onde celular, TV e notificações competem com uma tarefa importante. É quase impossível manter foco e produtividade. Pequenos detalhes, como mensagens piscando ou e-mails chegando, funcionam como gatilhos que acionam o hábito de adiar.
Para combater isso, é fundamental organizar o espaço, eliminar distrações e criar rotinas que favoreçam disciplina e hábitos produtivos. A chave é tornar o ambiente um aliado da mente, em vez de um campo de batalha contra a procrastinação. Outro ponto essencial é perceber como gatilhos internos e externos podem se combinar, amplificando o efeito da procrastinação. Por exemplo, um estudante que sente medo de falhar, gatilho interno, e está cercado de distrações digitais, gatilho externo, tem grandes chances de adiar seus estudos repetidamente. Essa combinação cria um ciclo de adiamento difícil de quebrar, que reduz foco e produtividade e aumenta a frustração. Estratégias simples, como identificar os gatilhos específicos, planejar micropassos e usar blocos de tempo com recompensas, ajudam a neutralizar esses disparadores. A prática diária fortalece hábitos, disciplina e confiança, transformando a mente humana em uma aliada capaz de vencer a procrastinação. Compreender os gatilhos que nos fazem adiar tarefas prepara o terreno para aplicar métodos concretos e eficazes para vencer a procrastinação. Quando a pessoa aprende a identificar o que dispara adiamentos, fica mais fácil planejar ações que aumentem foco e produtividade. Pequenos ajustes na rotina, eliminação de distrações e estratégias de micropassos permitem transformar a procrastinação em um comportamento sob controle. Ao combinar disciplina com consciência dos gatilhos, a mente humana passa a reagir de maneira estruturada, criando hábitos positivos que fortalecem confiança e autoestima. Esse entendimento natural dos gatilhos prepara a pessoa para a próxima etapa, aplicar um método prático, passo a passo, que realmente funcione para vencer a procrastinação de forma consistente. Vencer a procrastinação exige mais do que força de vontade momentânea. É preciso um método estruturado que treine a mente humana para agir com consistência. Um passo inicial essencial é identificar a tarefa que está sendo adiada. Muitas vezes, a procrastinação surge porque a mente não tem clareza sobre o que precisa ser feito. Anotar cada tarefa em um papel ou aplicativo cria visibilidade e organiza pensamentos, reduzindo ansiedade e aumentando foco e produtividade. Por exemplo, escrever em um planner ou no Trello, responder 10 e-mails ou começar o relatório ajuda a transformar ideias vagas em ações concretas. Essa prática fortalece disciplina e cria hábitos que reduzem automaticamente o adiamento. A partir dessa clareza, a mente humana começa a perceber que cada passo é realizável, diminuindo a resistência natural à ação. O segundo passo é dividir a tarefa em micropassos. Grandes projetos ou estudos extensos podem parecer intimidantes, disparando procrastinação automática. Ao fragmentar a atividade em pequenas ações, o cérebro sente progresso contínuo, gerando motivação e reforçando hábitos produtivos. Por exemplo, se alguém precisa escrever um relatório de 15 páginas, iniciar apenas com o título, depois a introdução e, em seguida, subtópicos, transforma a tarefa de impossível em algo administrável. Cada micropassos concluído fortalece disciplina, aumenta foco e produtividade e reduz a ansiedade. Esse método funciona porque a mente humana prefere recompensas imediatas. Pequenas conquistas fornecem o feedback positivo necessário para vencer a procrastinação. Além disso, a sensação de progresso contínuo reforça hábitos que tornam o ato de começar natural e prazeroso. O terceiro passo consiste em usar o timer, como o método Pomodoro, que consiste em blocos de 25 minutos de foco total, seguidos de pequenas pausas. Durante esse tempo, toda a atenção deve ser direcionada à tarefa, eliminando distrações digitais e interrupções externas.
Por exemplo, alguém que está estudando pode configurar o celular no modo silencioso e dedicar 25 minutos para resolver questões, revisar conteúdo ou escrever um relatório. Essa prática treina a mente humana a focar por períodos curtos e eficientes, aumentando a produtividade sem gerar sobrecarga. Com o tempo, essa disciplina se transforma em hábito, tornando o foco uma habilidade natural. O timer atua como um aliado, mostrando à mente que é possível produzir muito em pouco tempo, reduzindo a procrastinação silenciosa que frequentemente domina o dia. O quarto passo é recompensar-se imediatamente após concluir cada micropasso, mesmo que a recompensa seja pequena. Isso cria um ciclo de feedback positivo, reforçando hábitos e fortalecendo disciplina. Pode ser algo simples, como tomar um café, ouvir uma música favorita ou dar uma caminhada curta. A mente humana aprende a associar ação com prazer, diminuindo a resistência à ação e tornando mais fácil vencer a procrastinação. Por exemplo, um profissional que finalizou um relatório pode se permitir assistir a um episódio curto da série que gosta antes de iniciar a próxima tarefa. Com a prática diária, essas pequenas recompensas consolidam hábitos produtivos e fortalecem foco e produtividade, transformando o simples ato de começar em um movimento natural. Esse passo é crucial para transformar o treino mental em rotina consistente. Ao aplicar essas 4 etapas de forma consistente, a pessoa começa a vencer a procrastinação de maneira duradoura. Identificar tarefas, dividir em micropassos, usar o timer e recompensar-se, cria hábitos que fortalecem disciplina e treinam a mente humana a agir de forma eficiente. A prática diária gera pequenas vitórias contínuas, aumentando confiança, autoestima e produtividade. Exemplos reais podem ser aplicados em qualquer contexto. No trabalho, para relatórios e reuniões, nos estudos, para provas e pesquisas, ou na vida pessoal, para organizar finanças ou tarefas domésticas. Cada microação concluída é uma prova de que é possível retomar controle da rotina, transformar a procrastinação em oportunidade de ação e desenvolver hábitos consistentes. Essa abordagem prepara a mente para lidar com desafios maiores, abrindo caminho para transformar a procrastinação em ferramenta de crescimento e realização pessoal. Após compreender os gatilhos e aplicar o método passo a passo, a procrastinação deixa de ser inimiga e começa a se tornar uma oportunidade de crescimento pessoal. Cada pequena ação concluída, cada micropassos executado é uma vitória que reforça disciplina, foco e produtividade. A mente humana aprende a associar esforço com resultados tangíveis, e o que antes parecia impossível de iniciar torna-se natural e prazeroso. Por exemplo, alguém que sempre adiava organizar suas finanças começa a sentir satisfação ao ver progresso semanal nas planilhas. Isso cria motivação para continuar, fortalecendo hábitos que antes eram negligenciados. A cada conquista, a confiança aumenta e a procrastinação perde espaço, abrindo caminho para a ação consistente. Transformar procrastinação em oportunidade também significa entender que atrasos e adiamentos anteriores serviram como aprendizado. Cada momento em que a mente humana cedeu à procrastinação oferece pistas sobre gatilhos internos e externos, permitindo que estratégias mais inteligentes sejam aplicadas. Alguém que adia estudos pode perceber que a falta de motivação está ligada ao ambiente bagunçado e ajustar seu espaço de forma a aumentar foco e produtividade. Pequenas vitórias diárias, como usar blocos de tempo controlados e recompensar-se após micropassos, não apenas ajudam a vencer a procrastinação, mas também fortalecem hábitos mentais que produzem disciplina sustentável. Os ganhos vão além da produtividade.
afetam autoestima, confiança e percepção de si mesmo. A pessoa que aprende como parar de procrastinar passa a se sentir mais capaz de enfrentar desafios, tomar decisões e iniciar tarefas complexas sem medo ou hesitação. Por exemplo, um profissional que antes adiava relatórios importantes consegue agora entregar trabalhos com eficiência, reduzindo o estresse e melhorando o reconhecimento no trabalho. A mente humana, quando treinada com foco, disciplina e hábitos consistentes, transforma cada tarefa concluída em prova de competência, criando um ciclo positivo que fortalece ainda mais a produtividade e o engajamento. Aplicar essas estratégias diariamente permite enxergar a procrastinação como um sinal e não como falha pessoal. Cada impulso de adiar é uma oportunidade de treinar disciplina, fortalecer hábitos e aumentar foco. Ao perceber que micropassos e recompensas funcionam para treinar a mente humana, o indivíduo passa a lidar com tarefas importantes de maneira estratégica e eficiente. Por exemplo, organizar a semana com listas de prioridades, definir horários de estudo ou trabalho e aplicar o método Pomodoro faz com que até os projetos mais desafiadores se tornem administráveis. O efeito é imediato: menos ansiedade, mais controle da rotina, foco e produtividade elevados, além de um aumento significativo na confiança para enfrentar desafios futuros. No fim das contas, a verdadeira transformação acontece quando a procrastinação deixa de ser vilã e se torna ferramenta de evolução pessoal. Cada hábito construído, cada micropassos concluído, fortalece disciplina, foco e produtividade, mostrando que a mente humana pode ser treinada e moldada a favor de objetivos maiores. Começar a agir de forma consistente cria uma sensação de poder sobre o próprio tempo, permitindo que a pessoa viva com mais clareza, menos estresse e maior realização. E a melhor parte é que essa mudança é acessível a todos, aplicando o método passo a passo, usando micropassos, timer e recompensas. Qualquer pessoa pode vencer a procrastinação, transformar hábitos e conquistar resultados concretos. Portanto, comece agora, hoje, e veja a mudança acontecer na sua rotina. Agora que você conhece os gatilhos da procrastinação e aprendeu o método passo a passo para vencer esse hábito silencioso, a questão é: vai continuar adiando ou vai agir hoje? Cada micropassos concluído é uma oportunidade de fortalecer disciplina, hábitos e foco, mostrando à mente humana que é possível transformar procrastinação em produtividade. Pense quantas oportunidades você já deixou escapar por medo, perfeccionismo ou distrações externas. Quanto tempo você poderia ganhar se começasse a aplicar essas estratégias agora, mesmo que aos poucos? A ação consistente não apenas aumenta sua produtividade, mas também eleva a autoestima, confiança e sensação de controle sobre a própria vida. Experimente organizar uma tarefa que vem adiando há semanas. Divida em micropassos, use o timer e recompense-se. Observe a transformação real na sua rotina. E agora, me diga, qual será a sua primeira ação hoje para vencer a procrastinação? Não deixe para depois. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como transformar cada hábito em conquista e cada adiamento em oportunidade de crescimento.